17. Marcos vai ler para mim, né, e gostaria que todos acompanhassem. A importância de educar os filhos. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Amém. Essa palavra, né, ela foi uma ordenança do Senhor a Moisés, né, para que Moisés passasse esse ensinamento para o povo, né? Foi um mandamento de Deus, era um mandamento importante que Moisés, né, Deus orientou a Moisés, a orientar a nação a fazer o possível para a Moisés, a orientação à nação a fazer tudo o possível para incorporá-lo à vida diária, né, na vida diária do povo. A educação espiritual das crianças era uma responsabilidade dos pais. O ensino seria feito pelo exemplo dos pais e pela repetição da lei, né? Então, foi uma ordenança que Deus deixou a Moisés para passar para o povo. O que eu entendi disso? Eu entendi que antes de nós ter um relacionamento, para que nós termos um relacionamento com o Senhor, nós temos que estar na lei de Deus, na lei que Deus deixou para nós, né? Deus deixa essa lei para nós seguirmos, né? Às vezes nós queremos muito fazer com os nossos filhos as nossas próprias vontades, fazer aquilo que a gente tem que impor para eles, né? Então, e aqui nesse versículo também fala que nós temos que falar todo o tempo com nossos filhos, ensinar a palavra a todo tempo, né? A todo tempo você tem que estar ali instruindo teu filho debaixo da palavra do Senhor, né? Aí começa o relacionamento que nós temos que ter com nossos filhos, porque se nós tivermos que falar a todo tempo como Deus deixou, você vai criar um relacionamento com o seu filho, porque a todo tempo você vai ter que estar dialogando com ele. Você vai ter que estar ensinando a palavra, e dentro desse ensinamento vai vir outros ensinamentos da vida como pai, né? Então, essa lei era muito importante. Esse mandamento era visto pela extensão e a responsabilidade dos pais ensinar seus filhos. Era mais que um simples ensino teórico da lei. Deveria ser a demonstração de um estilo de vida realizado diariamente. Então, quer dizer que a nossa palavra tem que ser um estilo de vida diariamente. Não pode ser só quando o filho está dando trabalho, né? Não pode ser só quando nossos filhos estão na luta. A vida espiritual, ela tem que ser diária. Não podemos esquecer disso. É o primeiro relacionamento que nós vamos ter com nossos filhos. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, nós queremos buscar o Senhor a todo tempo, não é? Todo tempo você está conversando com o Senhor, você está procurando uma intimidade com Deus, você está querendo ouvir o Senhor falar com você, você está querendo falar com o Senhor, você está querendo ter um relacionamento com Ele. Então, é assim os pais com os filhos. A gente não só pode ter um relacionamento com nossos filhos quando eles estão fazendo algo que não está do teu acordo. O relacionamento com o filho, ele tem que ser diário, na base de quê? Quando aí a gente entra para outro assunto, né? Que nós vamos entrar no assunto de o comportamento do pai com o filho, né? Os comportamentos, as dedicações, os tempos, o amor, o investimento que você tem com ele. Qual será o nosso investimento com o nosso filho?
Sabemos que muitos pais têm uma vida muito corrida, né? Ela está muito agitada, a vida de hoje em dia. Não, tem pessoas pais, né, que não têm tempo para os filhos. Sai muito cedo, volta muito tarde. O filho acaba estando mais com quem? Praticamente, às vezes, com um parente ou com uma pessoa contratada para te auxiliar, ou bota numa escola integral, né, onde a criança estuda o dia todo. E aí? E aí ela está sem aquela sua responsabilidade, sem aquele relacionamento com você. Aí você chega à noite muito cansada, passa assim bem rápido, se perguntar o dia e dá uma olhadinha na mochila e pronto, estou cansada, vou dormir. Mas não tem um relacionamento com o filho. Aí o filho vai buscar fora os relacionamentos, fora da vida com o pai, onde tem mais tempo com os amigos, mais tempo numa atividade, né, num esporte, alguma coisa, e a área com os pais fica defasada, né? Eu estava conversando com a minha líder, a Kátia Elaine, ela está aqui hoje me fazendo uma visita, né? Agradeço, Kátia. E ela falou, Dani, eu sempre, antes de dormir, eu passei horas com as minhas filhas, às vezes conversando, perguntando ela o dia, como é que foi, o que elas têm, eu falando o meu dia. O que é isso? É um relacionamento de mãe e filhas, né? De mãe e filhas, de pais, né? Às vezes você pode falar, Dani, mas eu tenho que trabalhar. Tem, mas também também é uma tarefa nossa, prestar atenção nos nossos filhos, dar amor, dar atenção, né? Eu estou com uns textos aqui que eu separei, da qual também fala aqui. Ele poderia ter, Jesus, né, aqui fala, Deus, eu acredito, que ele poderia ter criado robôs, mas isso não nos daria oportunidade de desenvolver um relacionamento com ele. Por que Deus nos criou para ter um relacionamento com ele? Porque ele é nosso pai, somos filhos, né? Então ele quer ter um relacionamento conosco, ele não quer só simplesmente nós ficarmos automático. E muitas das vezes acontece na nossa casa, a gente só impõe para os nossos filhos, mas não tem um relacionamento com eles, né? Como se nossos filhos fossem robôs. Chegamos, você tem que fazer isso, você tem que ir aqui, você tem que ir aquilo. E não perguntamos aos nossos filhos, não sabemos a opinião deles, sentimento deles. Por quê? Eu aprendi também que a gente traz muito nossa vida com nossos pais para dentro do nosso lar. E muitas vezes nossos pais não foram orientados. Eu conversando também com uma irmã, que a gente usa muitos ditados que nossos pais falam, né? Eu fui criada assim e vai ser assim, você tem que ser assim, eu morri. O Marco falava muito antes de nós fazermos o curso, de maneiras que ele queria educar a Lohana, e eu falava, filho, não é assim. Ele falou, mas eu fui criada assim, Dani, e eu estou aqui. Falei, mas não é porque o seu pai e sua mãe tratou você dessa forma que você vai tratar a Lohana, não é desse jeito. Vamos trazer para a nossa casa o diálogo, conversa com ela. Se não resolver uma conversa, né, vamos para um castigo, algo no seu filho que você conhece seu filho mais do que ninguém. Então você sabe uma área que você pode atuar para ele te obedecer. Não precisa você pegar e impor um limite acessível ao seu filho, extremo ao qual ele venha trazer a ira no seu coração em sentimentos com você, porque acontece isso. Nossos filhos, você às vezes bate nele, traz o quê? A ira ao coração dele. É quando Deus fala no versículo, que está até aqui, para que nós não venhamos, né, irar nossos filhos, trazer a ira sobre eles. Então, a correção não precisa chegar a impor dessa forma. Claro que tem hora que nós temos que dar um corretivo, né, da qual ele sinta um pouco.
Mas eu conheço pais que dão surra, que magoa com palavras e não quer saber o sentimento do filho e quer ter um relacionamento com ele. Como dessa forma? Né? Nós vamos ver aqui vários pontos o que traz a pessoa a ter um relacionamento com outra. Né? Eu também quero definir o que é relacionamento. Eu separei aqui que é um ato ou um afeto de se relacionar, capacidade de manter relacionamento, de conviver bem com o seu semelhante, no nosso caso, com nossos filhos. Você tem que ter um relacionamento bom com o seu filho. Não tem como você só se impor regras sem escutar o seu filho. Você não está tendo um relacionamento com ele. Você está afastando ele de você. Né? Por que nós tem mães, né? Eu não tenho passado por isso, minha filha só tem 8 anos, mas eu escuto mães que hoje choram porque a filha está se perdendo, a filha valoriza os amigos, mas será que no começo ali da qual a gente tem que implantar o caráter, implantar Cristo, né? Implantar tudo aquilo que Deus nos ensinou aos nossos filhos, nós fomos presentes? Será que realmente no começo teve um relacionamento com o seu filho? Eu acho que não. Alguma coisa se perdeu nessa trajetória. Eu tenho a certeza, irmãos, que quando nós fazemos uma base, quando nossos filhos são pequenos, porque eles dão muito trabalho quando eles são pequenos, nós focamos mais nas dificuldades dos trabalhos do que no próprio relacionamento com o filho. Eu falo isso por experiência. Quando a Lohana era novinha, ela chorava muito. E eu falava, Senhor, eu quero que essa fase passe. Senhor, eu não estou aguentando, essa criança chora demais. E depois eu perdi essa parte que ela chorava muito. Eu queria que ela entrasse em outra fase. O que aconteceu? Ela entrou no outro tipo de fase que me deu mais trabalho, porque vai aumentando o nível, irmãos. Sempre vai apertar um pouquinho, porque a criança vai amadurecer, vai ter sentimentos, vai ter emoções, vai querer se impor. Então, aquela fase que ela deu menos trabalho, você não aproveitou, porque olhou para a dificuldade. E isso vai te afastando do relacionamento com o seu filho, porque tem hoje mães que não querem, de maneira alguma. Eu conheço irmãs que botam o filho na creche para ficar em casa, irmãos. Já pensou isso? Você em casa e teu filho na creche. Por quê? Dá trabalho educar, dá trabalho ter relacionamento. Relacionamento é muito difícil, muito mesmo. Requer muitas coisas, requer muitas renúncias. Mas, quando nós colocamos Jesus Cristo à nossa frente, fica mais fácil. Porque eu estou aprendendo a cada dia, irmãos, que isso aqui, ó, é tudo em nossas vidas. Aqui tem tudo o que nós precisamos. Se nós lermos e praticarmos, Deus nos ensina. Porque através da palavra, Deus usa todos os ministérios, cada um ministério de uma forma diferente. Aqui Deus está, graças a Deus, está através dos nossos apóstolos, tendo várias visões. Aqui todo mundo trabalha, aqui todo mundo busca, aqui todo mundo se aperfeiçoa. Né? A apóstola não se cansa de fazer cursos e está trazendo paz, que é o Felizes para Sempre. Daqui a pouco eu acredito que ela vai implantar o Paz para toda a vida. Isso aqui é ensinamento, isso aqui é a bússola para nós, porque quando entramos nesses cursos, aprendemos, vimos que erramos. E como seria bom um pai de um bebê de 2, 3 anos fazer o Paz para toda a vida? Ele ia errar, se ele erra 50, ele ia errar 45. Porque nós somos falhos e erramos mesmo, não tem como. Né? Então, irmãos, o relacionamento é isso. Né? É uma intimidade com o seu filho, é tempo com ele, é entender, né,
os seus propósitos. Eu tenho entendido isso com a minha filha. Às vezes eu me confronto muito com a minha filha. A minha filha me ensina muito. Porque quando eu fiz Paz para Toda a Vida, eu fui para lá, uma pessoa, eu estava muito ferida. Porque eu estava cega nessa visão de que nós temos que impor nossos filhos a fazer somente o que nós queremos. Você tem que fazer o que eu quero e pronto, e acabou. E não é assim. Eu não tinha um relacionamento com a Lohana. Tanto que a Lohana, ela estava sentindo as minhas emoções de tão nervosa que eu estava. Ela estava com um problema na escola. Eu cheguei até a comentar com o meu apóstolo. E estava tirando a minha paz, irmãos. Minha paz verdadeiramente, que a escola, ela só me cobrava. A sua filha não está indo no rendimento da escola. E vai para psicólogo, e vai para fono, e vai para... Eu estava ficando desesperada. Um dia, graças a Deus, eu abri meus olhos, procurei esse curso e fiz. Dentro desse curso eu fui tratada e vi que não era assim. Que eu tinha que me controlar, irmãos, das minhas emoções. Muitas das vezes a gente tem que controlar as nossas emoções na nossa casa. Nós não podemos ser uns pais descontrolados, pais com temperamento que por pouca coisa você está gritando com seu filho. E só vai afastando nossos filhos de nós. E vai chegar uma certa hora que tu vai querer ter um relacionamento com o seu filho. E se você não teve antes, pode ser, irmãos, que até tenha, porque Deus é misericordioso e você nunca é tarde para mudar. Deus vai ser muito mais difícil. Mas quando criamos um relacionamento, quando eles são crianças, eles vão crescer jovens, adultos, sarados, curados, né, com um legado que nós temos que deixar dentro do nosso lar. Nós seremos espelho para eles, né? Eu estava vendo um testemunho da qual o irmão falava assim: eu falei, meu filho é adotivo, deixaram ele comigo com 24 horas de nascido. E eu queria que ele entendesse o meu amor por ele, que eu o amo, independente se ele não saiu do ventre da minha esposa. Eu o amo. Deus me deu ele. E ele falou que queria muito que ele entendesse o amor que ele sentia por ele. Aí ele pegou e escreveu uma carta e colou ao lado da cabeceira da cama dele. E naquela carta ele dizia, irmãos: meu filho amado, você é um presente de Deus. Você é uma relíquia. E começou a falar poesias, declarar o amor dele para o filho dele. Nossa, irmãos, ele chorava, porque depois ele teve o retorno do filho dele, falando a gratidão ao Senhor, porque Deus tinha colocado ele, presenteado ele com um pai tão maravilhoso, né? E ele também citava que ele a base dele é os princípios de Deus. E ele falou que até Deus declarou o amor dele pelo filho dele, que foi Jesus. Antes dele ir para o deserto, ele abriu os céus e uma pomba desceu e ele declarou: você é meu filho amado. Né, apóstolo? Ele falou que Jesus era o filho dele amado, porque ele sabia o que ele ia enfrentar, para que ele tivesse a certeza do amor que Deus tinha por ele. É esse amor que Deus tem por nós. E é esse amor que nós temos que ter pelos nossos filhos. Declarar aos nossos filhos que eles são amado nosso. Né? Declarar todo dia. Eu tenho esse hábito com a Lohana e hoje ela também tem comigo. Porque eu não canso de falar para ela no meio do brincando, às vezes eu, na minha correria do dia, eu paro um pouco e falo: filha, eu te amo. Você é minha princesa. E ela do nada também fala para nós, se expressa. Às vezes eu estou lá deitadinha, ela vem e me agarra: eu te amo, mãe. Eu falei: eu também te amo. Então são nossas atitudes, né, que transforma, que nos faz ter um relacionamento com nossos filhos.
Eu sei que não é fácil, irmãos. Não é fácil. Falar assim parece se tornar tudo, tudo fácil, mas quando botamos em prática, mas quando levamos nossos filhos a ter um relacionamento de amor com eles, as vidas são transformadas, irmãos. Nossos filhos são transformados. Quando o nosso lar tem amor, quando o nosso lar tem paz, quando levamos a Cristo para a nossa casa, tudo é diferente. Temos as nossas tribulações, né? Na apostila do meu curso tinha esse versículo. Atribulados, mas não... Eu queria ter trago, mas eu não trouxe. Muito lindo o versículo, da qual não deixa a gente se abater com as nossas pelejas, né? Nossa batalha do dia a dia. Porque a gente se abate, mas a gente não pode cair. O Senhor nos sustenta, né? E eu queria também falar, educar filhos, né? Vou falar um pouquinho da educação dos filhos. Não é apenas criar regras, mas construir um relacionamento com eles. Eu falei aqui, né? Um relacionamento com o seu filho fornece uma ponte para a comunicação e a compreensão e o compartilhamento de um crescimento junto. Né? O relacionamento traz isso. Traz um crescimento tanto para o pai quanto para o filho, para eles crescerem junto. Porque quando nós temos filhos, nós crescemos junto com os filhos, porque aprendemos com ele e eles conosco, né? Eu aprendi muito depois que eu tive a Lohana. Eu fui uma filha que não honrei muito minha mãe. Mas quando eu virei mãe, eu falei, Senhor. Aí o negócio ficou estreito, que aí eu vi o quanto mãe e pai têm uma responsabilidade, né? E aí eu falei, e hoje, né, eu mudei todo o meu comportamento com a minha mãe. Hoje nós temos um relacionamento, né? Eu tenho um relacionamento muito bonito com ela e ela comigo, de coisas que a gente não tinha antes, de compartilhar segredos. Eu tinha medo, irmãos, de falar com a minha mãe e dela brigar comigo. É isso que nossos filhos têm. Às vezes eles querem até ter uma intimidade, um relacionamento conosco, mas as nossas atitudes do dia a dia nos interferem disso. Nos distancia do relacionamento com eles, porque nós somos só duronas. Ele não vê confiança em nós. Né? E quando a gente começa a compartilhar um relacionamento, a dividir os sentimentos, eles começam a ter confiança em nós. Aí começa aquilo, né, de um reconhecimento do que somos na vida dele, a importância. E hoje eu tenho essa importância na minha vida de reconhecer o meu relacionamento com a minha mãe. Né, eu agradeço a Deus pela rainha que ele me deu. E hoje nós temos um relacionamento. Né? As regras que nós estabelecemos, né? Os limites, que fornecemos proteção, né? Entretanto, sem um relacionamento, seu filho nunca compreenderá as questões dos limites. Né? Sem um relacionamento, seu filho nunca vai entender os limites que você precisa impor na vida dele. Ele não vai entender. Se você não tiver um relacionamento com o teu filho diário, não só nas correções, mas sim a todo dia. Se você tiver um relacionamento com ele verdadeiro, quando ter que impor os limites que nós temos como pai, ele não vai ser um questionador, né? Ele vai entender. As regras, elas geram rebeldias quando o filho não compreende a razão por trás das regras ou a consequência porque quebra as regras. Eu até estava conversando com o Marcos sobre isso. Eu gosto de pôr a Lohana de castigo e explicar para ela por que ela está de castigo. Né? Então, nós temos que fazer isso com nossos filhos. Pôr eles de castigo, mas eu sento com ela antes e falo, você está de castigo por isso e por isso. E quando ela sai do castigo,
eu explico por que ela saiu, se ela realmente entendeu, porque há um diálogo antes da regra, antes de eu impor alguma coisa. Porque eu acredito que nós, quando conversamos e abrimos a mente dele para o que nós estamos ali impondo, ele vai entender melhor, ele vai absorver aquela regra não como aquele castigo severo, ficar revoltado. Mas ali ele vai entender que ele errou. Ele está de castigo porque ele errou. Né? Assim eu também acredito que tem que ser quando ele sai. Você tem que orientar, conversar com ele, explicar. Está vendo aí como que é não ficar se privando de alguma coisa por uma falta de obediência, ou por um limite que você se excedeu comigo, com seu pai, né? Porque não é daquele jeito, né? Aí essas, né, dá a consequência do excessivo de ensinar seus filhos que podem ser injustos. Lá em Efésios 6:4 diz: vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Né? É para isso que nós temos que ter um diálogo, para que não venha entrar essa ira quando vem a correção. Né? Quando você tem um relacionamento, você está, a maioria das vezes, está te ajudando na hora de que você tiver que se impor. Porque quando você está em relacionamento, está trazendo outras coisas em volta disso, desse relacionamento, né? Eu já tinha falado aqui, eu ia para a parte das escolas, né? Muitas das vezes os pais querem ensinar seus filhos, descobrem tarde demais que eles têm um bom conhecimento, mas instruções deficientes, né? Às vezes tem até como é que eu falo? Às vezes até um exemplo bom em casa, mas não foi instruído adequadamente. Né? Porque não é só você dar exemplo, mas você também tem que ser o exemplo. Né? Você tem que ser o espelho dos teus filhos. Você tem que falar com ele, mas praticar aquilo que você fala com ele. Não adianta só eu falar e não viver com o meu filho o que eu falo para ele. Né? Cobrar dele, mas se eu não dou atenção quando ele precisa desabafar, quando ele tem também os momentos deles difíceis da vida. Porque as crianças também têm os seus medos, suas frustrações, né, os seus desejos, mas muitas das vezes nós, como os pais, não conseguimos enxergar isso devido à nossa correria, devido, né, achar que nós pais só temos ali a obrigação de impor. Vou impor, vou fazer, e ele tem que obedecer. Não é assim, né? Temos que ter um relacionamento com eles, né? Nas escolas estão repletas de crianças que estão cheias de conhecimento, mas não sabem honrar a autoridade. Às vezes você vê aí filhos, né, com uma faculdade, vê pessoas tão intelectual, mas não consegue entender a ordem. Quando alguém dá uma ordem, acha que ele é o certo, que ele sabe tudo, né? Porque se encheu muito de conhecimento, mas não teve, de repente, uma boa instrução em casa de exemplo. Que nossa vida a gente é exemplo a todo instante. A gente sempre está querendo, né, se espelhar em alguma coisa, né? Queremos sempre estar querendo ser melhor. Então, muitas das vezes temos essa situação, né, de ter, né, a instrução, mas não praticar o que nos ensinaram. Veio as instruções, mas não veio a cobrança do praticar as instruções que foi lhe dado,
né, no dia a dia. Né, depois nós vamos estar falando aqui sobre as 10 palavras-chave dos pais. É algo que eu senti no meu coração, né, de falar com os irmãos, mas vou dar oportunidade para o Marcos também, para ele expressar o relacionamento entre pais e filhos, né, que nós estudamos junto. Eu falei, Senhor, como é difícil, né? E eu falo, graças a Deus que a gente aprende, porque vocês estão aprendendo, mas eu também estou aprendendo. E eu falei, que bom, porque eu posso, através de tudo que eu li, ser uma mãe melhor, ter um relacionamento com a minha filha melhor, minha mãe melhor, dentro da minha casa, com meu esposo, né? Porque a nossa família é mãe, pai e filho, né? Tem que ser nós três e o Senhor, o Espírito Santo, né? É o que tem que estar na nossa casa, né? Então tem que ser nós três, todos ligados, todos harmonizados no Senhor, né? Então eu vou passar a palavra para o Marcos, para ele falar um pouquinho, né? Glória a Deus. Irmãos, é muito importante estarmos aqui, né? Poder falar de família. É o primeiro ministério que Deus criou, né? A família. E muitos não dão importância a isso. Como a nossa apóstola falou, essas cadeiras todas vazias, e muitos não dão importância a esse ministério. Queremos fazer a obra do Senhor, queremos ser usados, queremos estar todo o tempo que Deus nos use, mas na verdade a nossa casa, ela tem que ser cuidada primeiramente. Não adianta eu estar aqui pregando, fazendo a obra de Deus, mas se a minha casa não está de acordo com o que Deus nos ensinou, né? Por isso a importância de primeiramente estarmos ajeitando a nossa casa, estar arrumada, né, para fazer a obra do Senhor. Às vezes procuramos muitos amigos na rua, procuramos pregar o Evangelho, e dentro da nossa casa nós não pregamos. Nós não servimos ao Senhor como devemos servir dentro da nossa casa. Não damos a importância de estarmos ligados com a nossa família. Da uma família unida, como a minha esposa falou aqui, uma família onde Deus realmente está ali, onde Deus faz presente ali. Eu não posso servir só ao Senhor dentro da igreja. Eu tenho que servir ao Senhor com exemplo dentro da minha casa. É isso que é a diferença do meu relacionamento com a minha filha, porque ela vai ver em mim a forma como eu estou apresentando. Ela vai conhecer Deus, eu vou apresentar Deus para ela. É da forma que eu apresentar, ela vai conhecer Deus. É da forma como eu me apresento, é da forma da atitude que ela vai saber quem é esse Deus. Então nós temos a responsabilidade de mostrar a Deus quem é Deus, através da nossa vida. Pais, temos essa responsabilidade. Como foi falado aqui, Deus nos deu essa responsabilidade, não deu ao seu vizinho, não deu aos nossos apóstolos, não deu ao colégio. Deus deu a responsabilidade dos filhos aos pais. Então os pais são responsáveis, e nós vamos ter que dar conta disso, Senhor. O Senhor tem falado, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, e não fazemos isso às vezes, ou achamos que fazemos, achamos que estamos bem, e não reconhecemos que o princípio de tudo é o reconhecimento dos nossos erros, que somos falhos, mas temos que reconhecer. Mas o ser humano, ele tem essa dificuldade de reconhecer o seu erro, o seu próprio erro. Achamos que está tudo bem, nossa família está sofrendo, nossos filhos estão sofrendo, e não estão dando uma importância a isso, porque ficamos cegos. Mas precisamos abrir nossos olhos espirituais para isso. Primeiramente, a minha casa, o meu lar, tem que estar em harmonia. Se não tiver em harmonia, não adianta, vai ser um sacrifício de tolo que eu vou estar fazendo para o Senhor. O Senhor não vai se agradar de que estamos fazendo para Ele. Primeiramente, arrumar nossas casas. E eu separei alguns pontos aqui. O relacionamento, no princípio, como já foi falado, eu vou falar de novo algumas coisas,
a nossa forma como fomos tratados, a forma como fomos criados. Eu fui criado pela uma família que não é evangélica. Eu trazia maldições comigo. Só que essa maldição foi quebrada no momento que eu aceitei Jesus. E a partir de hoje, as minhas gerações, está ali minha filha, e meus filhos, todos, essa geração vai ser quebrada, porque eu decidi isso. Eu decidi isso. É através de mim. Essas gerações vai ser quebrada. Não é porque eu recebi, como minha esposa já falou aqui, eu tinha esse costume com a minha filha, gritar com ela, bater nela. Por quê? Se perguntarmos aqui quem é mais antigo, vai falar que foi assim que fomos criados. Foi chinelo, foi bater mesmo. Nossos pais não tinham muito diálogo conosco. Nossos pais não conversavam. Valeu aquele tempo? Valeu. Mas hoje não vai valer. Hoje a forma de criação é você abraçar o seu filho. E Deus nos ensina isso, é você dialogar. É ter um relacionamento de amigo. Antes de ser pai, ser mãe, nós temos que ser amigo dos nossos filhos. Que eles sintam confiança, não nos da rua, não nas amiguinhas, nos amigos, mas sintam confiança primeiramente no pai e na mãe. Nós temos que ser amigos, e trazemos muito isso do nosso antepassado, dos nossos pais, dos nossos avós, por causa disso. Fui criado assim, e assim tem que ser com meus filhos. Não é dessa forma. Nós temos que ser tratados. Eu fui tratado. Hoje, eu penso muito antes de gritar com a minha filha, ou falar um pouco mais alto. Não, calma aí, não é assim. Eu tenho que conversar, filha. Às vezes fico quieto, porque a ira não pode estar em nós. Temos que nos calar. Às vezes, vem, somos seres humanos, somos carne, vem, mas temos que manter calmo, calado, e depois chamar para conversar. É assim um relacionamento. Temos que ter a mansidão, não o dom, os frutos do Espírito Santo. Somos evangélicos ou não somos? Se somos, temos que ter esse dom, esses frutos, fruto da mansidão, e assim é com nossos filhos. Temos que ser mansos e dialogar com ele, chamar ele, senta aqui, vamos conversar, vamos sentar olho no olho, é conversar, é dialogar. O dialogar, conversar, não é só você falar, é você ouvir. O principal de um diálogo é você emprestar o seu ouvido, é ouvir, porque nós não temos esse costume, queremos só falar, ainda mais quando estamos nervosos, não é assim? Só que não é assim que funciona. O diálogo, principalmente, é ouvir, é ter o seu ouvido aqui, ó, emprestar o seu ouvido, ouvir primeiro para depois falar. Então hoje, eu procuro isso, eu falo menos e escuto mais. Eu procuro escutar muito mais do que eu falar, porque às vezes falamos muito e nos complicamos. Então vamos falar menos, vamos ouvir mais, vamos ter um diálogo, vamos quebrar isso que veio do nosso passado para hoje, a forma como fomos criados. Vamos trazer coisas boas que valeu, podemos usar, mas essas coisas que não vale a pena, que foi mal para a gente, temos que pensar muito bem de trazer para hoje e quebrar isso, quebrar essas coisas. Deus nos ensina, Deus aqui nos dá esse ensinamento para poder como criar, ter um relacionamento. É assim que Ele tem um relacionamento com a gente, conosco, e é assim que Ele quer um relacionamento com nossos filhos. E vou falar agora do necessário 2, eu quero falar agora também do pai e da mãe. Cada um tem sua responsabilidade. É muito fácil nós, homens, colocar na mão das mães. Ó, seu filho está aí, é com você, você que educa, eu só dou aqui a comida, o dinheiro está aqui. Queremos colocar, pais, queremos colocar a responsabilidade toda em cima da mãe. Mas a responsabilidade é dos dois. Deus tem colocado isso, é para os dois. Os dois são responsáveis pelos filhos, não só a mãe. Nós, pais, que temos a vida mais corrida, trabalhamos muito, né? E às vezes esquecemos disso. Chegamos em casa e a mãe passou o dia todo lá sofrendo, o filho lá naquela correria, e nós não perguntamos, não damos atenção à esposa, ao filho, o que aconteceu. Pecamos muito nisso. Porque a responsabilidade não é só da mãe, é do pai. Os dois têm é o papel dos dois. Temos que ter um acordo. Temos que combinar como vamos educar nossos filhos, temos que conversar, calma aí, aconteceu isso. E nunca tirar também a moral do outro. O que foi falado para um, se você tiver que decidir com sua esposa, se você não gostou da forma que ela falou, a atitude da minha esposa com a minha filha, eu vou chegar num canto e vou conversar com ela, sem que minha filha fique vendo isso. Porque essas coisas nós temos que tratar nós dois, não trazer para ela. Então temos que pensar muito nisso. O papel dos dois, não é só do pai, não é só da mãe,
São os dois têm que estar em acordo, né, na criação do filho. Valorizar. Você tem valorizado o seu filho? Você tem doado tempo para o seu filho? Valorizar não é pegar, dar presentes. Toma aqui, toma um carro, toma isso, toma aquilo. Valorizar é quando você demonstra para alguém que ela é importante. Então você tem que valorizar o seu filho